São 8h15, sexta-feira, 10 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senador Renan Calheiros presta contas dos 100 primeiros dias na presidência do Senado e do Congresso. MP dos Portos deve ser votada na semana que vem. O texto passa antes pela Câmara. O governo não apoia mudanças na reforma do ICMS propostas no Senado. E regulamentação da emenda constitucional dos trabalhadores domésticos fica para a próxima semana. Na sessão plenária desta quinta-feira, o senador Renan Calheiros prestou contas dos 100 primeiros dias na presidência do Senado e do Congresso Nacional. Nos primeiros 100 dias, a nova direção do Senado Federal vem pautando seus trabalhos em 3 conceitos obrigatórios a qualquer poder público: economia, transparência e eficiência. Na administração da casa, foram tomadas medidas para economizar 303 milhões de reais em 2 anos. O valor significa 4,3% do orçamento do Senado para o período. Ao final de cada ano, nós vamos fazer um cheque das economias do Senado Federal e vamos reverter essas economias para os programas sociais que serão especificados pelo plenário do Senado Federal. Para economizar, o Senado fundiu secretarias, extinguiu 500 funções comissionadas, reduziu os contratos de terceirização, proibiu novas nomeações e aumentou, sem custos, a jornada de trabalho de 6 para 7 horas. 50 mil horas foram adicionadas à jornada de trabalho anual, evitando novas contratações. O Senado reduziu as impressões em papel e as ligações telefônicas, suspendeu parte do transporte de funcionários, acabou com reuniões não parlamentares fora de Brasília e cortou a distribuição de equipamentos de informática a câmaras municipais. Nos gabinetes dos senadores, o número máximo de funcionários passou de 80 para 55. Os cortes também atingiram os parlamentares. O Congresso Nacional pôs fim aos indefensáveis pagamentos dos denominados 14º e 15º salários. As contas estão no portal da Transparência na internet e no Econômetro, um painel eletrônico instalado na casa. Para facilitar o acesso do cidadão às informações, o Senado também criou o Gabinete de Governança Estratégica, a Secretaria e o Conselho de Transparência. Apenas as instituições que são permeáveis à crítica, aberta a revisões, mantêm sua credibilidade. Este ano, o Senado também reforçou sua função de fiscalizar o Poder Executivo e o destino dos impostos. O Senado vai avaliar periodicamente o sistema tributário nacional e aferir a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva. Rediscutirá a distribuição das receitas tributárias entre a União, estados e municípios. Nos primeiros 100 dias, foram instaladas comissões de juristas para rever as leis de arbitragem, de execuções penais e o Código Comercial. Os parlamentares também estudam a reforma dos regimentos do Senado e do Congresso, além de propostas legislativas para artigos da Constituição que ainda não foram regulamentados. Para os próximos meses, o presidente sugere a votação mais rápida de alguns temas. Especialmente em temas que facilitem o ambiente de investimento, reduzindo burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos. No período, o Congresso foi palco de debates e votações polêmicas, como o Pacto Federativo e a derrubada do veto dos royalties do petróleo. E estamos ansiosos pela deliberação judicial envolvendo este tema. O Senado também aprovou propostas históricas, caso do Estatuto da Juventude e da PEC das domésticas. Parlamentares comentaram a prestação de contas. Não votei no senhor. E por isso estou à vontade para dizer e reconhecer que esta prestação de contas dos 100 dias não é apenas a esta casa. Vossa Excelência está fazendo uma prestação de contas à sociedade brasileira. O melhor instrumento para combater a corrupção é a transparência. Algumas das ações que Vossa Excelência acaba de relatar são marcos para a gestão no Senado. O senhor pode contar
Comigo, e tenho certeza com alguns daqueles que não votaram no senhor, para nós avançarmos essas mudanças no funcionamento do Senado. A sociedade também foi consultada sobre as mudanças. A pesquisa do Data Senado ouviu 1.200 pessoas. A média de aprovação das medidas foi de 81%. Estes 100 dias não encerram as ambições da mesa diretora do Senado Federal. Tampouco encerram nossas obrigações com um legislativo forte, enxuto e cada vez mais eficiente. E o presidente Renan Calheiros disse que vai tentar convencer os líderes a abrir uma exceção e votar a MP dos Portos no Senado antes da próxima quinta-feira, dia em que a medida provisória perde a validade. Um acordo entre as bancadas estabeleceu um prazo mínimo de 10 dias para que uma MP seja analisada. Antes, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Depois do bate-boca entre os deputados... É a medida da esperteza, do negócio. E eu disse... Qual é o negócio, garotinho? Seja homem e diga. Qual é o negócio? Não acuse os outros em vão. Diga, rapaz. Diga qual é o negócio. Fica falando fácil aí. Você está achando que aqui é uma tropa de guri? O presidente da Câmara suspendeu a votação da MP dos Portos. Tomo aqui e peço a compreensão de todos a liberdade de encerrar esta sessão nessa noite em respeito ao plenário desta Casa. Está encerrada a sessão. O objetivo da medida provisória é atrair o investimento privado para modernizar os portos brasileiros. A MP perde a validade na quinta-feira da próxima semana e depois de passar pela Câmara, ela ainda precisa ser votada no Senado. Durante a posse do ministro da Micro e Pequena Empresa, a presidente Dilma Rousseff fez um apelo ao Congresso. Nós não podemos desenvolver nosso país se não tivermos uma estrutura dos portos aberta ao setor privado. Meu apelo é no sentido que o Congresso Nacional faça um esforço, no tempo que resta, que é até quinta-feira, para aprovar essa que é uma das medidas estratégicas para esse país. O pedido surtiu efeito. A Câmara não vai se omitir, vai cumprir o seu dever. Então, estou convocando para segunda-feira, às 18 horas, um esforço dessa casa, o dever dessa casa em votar a MP dos Portos. No Senado, o presidente Renan Calheiros defendeu a aprovação da medida provisória. O presidente Henrique manifestou o desejo de convocar a Câmara dos Deputados para deliberar segunda-feira. Se aprovarem segunda-feira, nós vamos tentar, com os líderes partidários, ultrapassar esse procedimento e apreciá-la no Senado Federal. Mas precisa dessa excepcionalidade dos líderes. Eu vou trabalhar para que ela aconteça. A oposição criticou o que chamou de falta de articulação do governo, mas disse que é a favor da MP dos Portos. Nunca se viu tamanha desorganização do governo na relação com o Congresso Nacional. É evidente que cabe ao governo, que tem o interesse na aprovação da matéria, convencer a maioria a trabalhar e deliberar. A oposição não tem colocado nenhum obstáculo a que matérias importantes para o país sejam votadas e aprovadas aqui. O relator da medida provisória na Câmara apresentou um substitutivo que muda o relatório aprovado em abril na comissão mista. Para o líder do governo no Senado, os deputados deveriam manter o texto original. Aquele texto representa, portanto, se não o ideal, o possível. Mais do que aquilo, é ruptura. E ruptura não interessa ao Brasil, não interessa ao povo brasileiro, não interessa ao trabalhador, não interessa à economia. A falta de acordo para aprovar a reforma do ICMS adiou a votação da medida provisória 599 na comissão especial que analisa a matéria. A MP prevê a compensação aos estados e municípios que perderem dinheiro com as novas alíquotas do imposto. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo não apoia as mudanças na reforma propostas no Senado. O senador Walter Pinheiro apresentou um complemento ao relatório da medida provisória 599. O documento traz mudanças de redação, mas não altera o conteúdo da MP, que garante 8 bilhões de reais por ano a estados e municípios para compensar perdas de arrecadação com as novas alíquotas do ICMS. Logo em seguida, foram pedidas vistas coletivas e a reunião foi encerrada.
Mas o motivo do adiamento é a falta de consenso sobre a reforma do ICMS, aprovada nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. A reforma do ICMS reduz o imposto para 4% no Sudeste e Sul do país. Nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Espírito Santo, a alíquota será de 7%. A Zona Franca de Manaus e demais áreas de livre comércio da região Norte ficarão com alíquota de 12%. O governo tinha um modelo de alíquota entre 7 e 4, esse modelo evoluiu para 12, 7 e 4, os estados do Sul reclamam, alguns estados do Nordeste também estão reclamando, então, na verdade, não há ainda uma unidade quanto um fechamento do quadro de alíquotas a nível nacional. Esse é um assunto federativo, de respeito a todas as unidades da federação, portanto, a toda a sociedade, e é importante que se chegue a um denominador comum. O encaminhamento é na negociação. Ou as bancadas vão sentar daqui até terça-feira e chegar a um termo, a um acordo, ou efetivamente eu poderia afirmar aqui e poderia afirmar categoricamente que a resolução ou a mudança do ICMS tenderá a cair. Aquilo que resultou no Senado não foi um projeto equilibrado, foi desequilibrado. Portanto, esse projeto nós não apoiamos e nós, se não houver mudanças nos próximos dias, nós não vamos viabilizar a sua aprovação. Logo mais, às 10 horas, a Comissão de Juristas, criada para realizar estudos e propor a atualização da Lei de Execuções Penais, faz reunião de trabalho. E a Comissão de Agricultura faz seminário hoje, às 2 da tarde, no município de Jaru, Rondônia, para debater a regularização fundiária do Estado. Também serão discutidos os repasses de recursos federais e estaduais. A regulamentação da emenda constitucional dos trabalhadores domésticos ficou para a semana que vem. A Comissão de Deputados e Senadores, que vai detalhar esse e outros dispositivos da Constituição, discutiu nesta quinta-feira o crime de terrorismo. Pena de 24 a 30 anos de prisão para quem praticar terrorismo e sem atenuantes. É o que estabelece o projeto de lei discutido na Comissão Mista de Regulamentação da Constituição. Pela proposta, o crime é definido por condutas como explodir meios de transporte ou qualquer outro bem, sabotar o funcionamento de hospitais, escolas e estádios com o objetivo de causar terror na população. O relator propôs que não sejam consideradas terrorismo condutas de pessoas ou grupos movidos por propósitos sociais ou reivindicatórios. Os parlamentares querem aprovar o texto antes da visita do Papa Francisco e da Copa do Mundo, mas a medida não visa somente aos grandes eventos. Eu não separei o grande evento do dia a dia dos cidadãos. Quer dizer, terrorismo é terrorismo. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, o camarada que bota fogo num ônibus cheio de gente e bloqueia a porta para ninguém sair, ele está assim, causando terror na população mediante uma conduta desse tipo. O relator geral da comissão vai preparar pareceres sobre esse e outros 141 dispositivos da Constituição que ainda precisam ser regulamentados. Um deles é a emenda constitucional que estendeu aos trabalhadores domésticos os direitos dos demais, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o recebimento de indenização por demissão sem justa causa. O assunto seria tratado nesta reunião, mas a pedido do governo, a discussão foi adiada. Nós temos posições convergentes, já estamos avançando em diversos pontos, mas nós vamos aguardar oficialmente a contribuição do governo, que será encaminhada na próxima semana, para que a gente possa, aí sim, fechar o relatório e apresentar à comissão. Mas eu diria que o objetivo geral é o de consolidar os direitos dos trabalhadores domésticos, é de simplificar os procedimentos, é de garantir as condições do empregador manter o empregado doméstico, ou seja, é efetivamente melhorar as condições na relação de trabalho entre empregado doméstico e empregador. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.